Olá, galera linda e maravilhosa, amigos internautas, grandes alunos e alunas que aqui se encontram e que se encontram no canal do YouTuber. O Prof. Tá on, a YouTube está on. Bem, pessoal, hoje vamos dar início à nossa aula sobre conjunções, ok? Conjunções estas que têm um passo importantíssimo para o Enem, como também para as concepções de redações. Ora, são essas conjunções que interligam como conectivos nas condições retratadas e introduções, desenvolvimento e, por que não dizer, na sua finalização da produção textual, que é a conclusão. Pois bem, pessoal, essa aula de hoje ela vai basicamente não só para o Enem, mas para agora o SSA 2, que é a turma dos segundos anos, ok? Hoje, dando essa palhinha para a turma dos segundos anos, Enem, concursos e vestibulares. Mas vamos lá. O que são conjunções? Aqui no slide diz o seguinte: conjunção é um termo que usa ou que liga duas orações ou duas palavras de mesmo valor gramatical, estabelecendo uma relação entre eles. Exemplos. Ora, antes de mais nada, eu queria dizer a vocês, meus alunos maravilhosos, feras do Enem, né? Estourados, descolados do SSA também, como concursos vestibulares. Aqui está dizendo que conjunções é um termo que liga duas orações ou palavras do mesmo valor gramatical. Muito cuidado com isso, pessoal. Quando falo de palavras do mesmo valor gramatical, diz que essas palavras têm o mesmo sentido, não é? Qual é o mesmo valor gramatical? Ora, quando são adjetivos, são adjetivos. Quando são advérbios, são advérbios. Quando são verbos, não é? Quando são pronomes, são pronomes. Então, essa conjunção ela serve também para unir esses termos, tá certo? Ou apresentar orações. Vamos perceber aqui nessa frase, nesse fragmento. Preste atenção, galera. Vamos lá. Ele joga futebol e basquete. Olha lá. Ele joga futebol, não é futebol. É futebol e basquete. Dois termos semelhantes. Quais são os termos semelhantes aí? Futebol e basquete, tá certo? O i está adicionando um termo com outro, tá certo? Já vamos entender que é um aditivo, está somando um termo com outro, mas termos de igual valor. Foi o que eu falei para vocês. Se forem substantivos, os dois têm que ser substantivos, tá certo? Se for pronomes, os dois têm que ser pronomes de igual valor, tá certo? Se for adjetivos, adjetivos. Ora, se é um nome que dá a seres, animais ou coisas, tá certo? Tem-se a semelhança aí de termos em palavras substantivadas ou substantivos, tá certo? Esse i está adicionando e somando com esses dois termos. Muito cuidado com isso, viu? Para entender quais são os termos da gramática, da nossa gramática brasileira, da nossa língua mater. Mas continuando, vejam o outro fragmento aqui de conjunções que unem duas orações. Eu iria ao jogo. Eu iria ao jogo. Vejam que é uma oração que há concordância aí, tá certo? Que há coordenação. Ela não precisa de um termo para depender dela, certo? Eu iria ao jogo. Mas, olha lá, a vírgula e a conjunção. Mas estou sem companhia. Percebam que temos uma oração inicial e temos outra oração retratada, iniciada com uma conjunção de adversidade, tá certo? Uma afirma, tá certo? E a outra tem a sua contradição ou a adversidade, tá certo? Então, apareceu duas orações, uma inicial e a outra também com sua conjunção adversativa. Percebam aí a vírgula, tá certo? Entre a conjunção mais e a oração principal. Portanto, as conjunções também servem
para indicar orações. E por que são orações? Aí agora na gramática portuguesa. Olha lá, uma palhinha para vocês, no miudinho, no mastigado. Por que são orações? Porque existem verbos, certo? Onde há verbo, há oração. Nunca esqueçam disso. Eu iria, certo? Verbo. Mas estou, verbo, certo? Então, onde há orações, há verbos, ok? Continuando, vamos lá, nessa aula maravilhosa, tranquila e trabalhada nas conjunções para vocês. Quais são as conjunções, né? Como elas se classificam, não é? Ora, elas são classificadas em dois grupos, né? Não é isso? Temos as coordenativas, que se coordenam entre si e nas orações, tá certo? Nos fragmentos frasais, e as subordinadas, certo? Hoje nós vamos trabalhar as conjunções coordenativas, de muita importância para o SSA2, repetindo, para o SSA2, para o Enem, como também para as redações voltadas para vestibulares, concursos, tá certo? E, principalmente, dissertação argumentativa. Vamos lá. Primeira conjunção. Qual é a primeira conjunção que se trabalha na sua coordenação, no seu ato coordenativo? As conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes. São divididas em 5 tipos, tá certo? Repetindo, as conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes, galera. Presta atenção, independentes, não são subordinadas. Elas independem uma da outra e vou mostrar e provar a vocês. São divididas em 5 tipos. Vamos à primeira. Slide para vocês. A primeira conjunção coordenativa é aquela que eu vos falei, a aditiva. Que conjunção é essa? Para que serve a conjunção aditiva? Tem a ver com somar. Vamos ver se é? Vamos lá. Essas conjunções exprimem soma, olha lá, adição de pensamentos, como? Quais são? E, nem, não só mais, também, não, só como, também. Vejam que elas têm a capacidade de somar um termo com o outro, tá certo? E ter o mesmo pensamento, ou seja, a soma e adição de pensamentos. Como assim, professor? Olha um dos exemplos lindos para entender isso. Ana não fala. Ana não fala. Nem ouve. Percebam que eu somei aí pensamentos de igual valor, certo? Eu estou negando que Ana não fala, tá certo? Aliás, não estou negando, estou afirmando que ela não fala. E estou repetindo que nem ouve, tá certo? Então, exprime uma soma de pensamentos, tá certo? Dos termos que estão aí. Então, ela serve para isso, a aditiva, para somar os termos, tá certo? Como também os pensamentos. Mesmo que eles venham com a sua negativa, tá certo? Ok? Continuando, vamos à próxima conjunção. Coordenativa. Adversativa. Que conjunção é essa? Conjunções adversativas. Ora, ela já exprime aqui o que diz oposição de ideias, né? Quando observarem as conjunções adversativas, já relembrem das oposições de ideias. Quais são? Elas exprimem oposição, contraste, compensação de pensamentos. Quais são? Repetindo, elas exprimem oposição de ideias, contrastes e compensação de pensamento. São elas. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto e todavia, pessoal, essas conjunções são de grande importância na produção textual, viu? Não deixem de prestar atenção nisso. Essas conjunções são de ímpar importância quando for escrever as produções textuais, as dissertações argumentativas, as redações do Enem, tá certo? Como também vocês que farão o SSA 3 na UPE. Muito importante essas conjunções, porque elas interligam, tá certo? Um termo com o outro, dá contraste, tá certo? Dá oposição de ideias, e elas são usadas muito
mas muito nos fragmentos frasais e nos textos. Quais são os seus exemplos? Vamos lá. Olha uma frase aqui para vocês entenderem a importância dessa conjunção adversativa. Não fomos campeões. Percebam que a primeira oração ela está afirmando, certo? Antes da vírgula, não é isso que tem uma vírgula aqui, diz assim, não fomos campeões. Está afirmando que não fomos campeões. Vírgula, todavia exibimos o melhor futebol. Perceberam que houve um contraste, tá certo? Contraste de ideias, certo? Houve uma compensação de pensamentos, tá certo? Houve uma diversidade, tá certo? Uma forma adversativa. A primeira afirmou e a segunda deu contraste na primeira, tá certo? Vejam que eu vou agora trocar essa conjunção todavia, que é adversativa, por uma de igual valor. Vamos ver se dá certo? Vamos lá. Não fomos campeões. Olha lá. Entretanto, exibimos o melhor futebol. Contudo, exibimos o melhor futebol. Tá certo? Todavia, exibimos o melhor futebol. Então, é uma conjunção importantíssima para mostrar contraste, tá certo? De ideias. Essa conjunção, como eu falei, e vou repetir, é muito importante para vocês quando vão fazer as produções textuais que aí estarão nos certames dos concursos, como também do Enem. E por que não dizer, do SSA. Continuando. Terceira conjunção, ou terceira conjunções alternativas. Essa é a terceira conjunção coordenativa alternativa. O que é que ela exprime? Qual é o seu sentido? De alternância, certo? De alternância. Exprime escolha de pensamentos. Quais são? Ou, já, ora, quer, seja, ou seja. Exemplo. Ou você vem conosco, ou você não vai. Perceberam que aí há uma alternância, tá certo? E além de ter uma alternância, pessoal, além de ter uma alternância, essa conjunção ela é coordenativa, tá certo? Essa frase, ela coordena nas suas conjunções uma com a outra. Percebam aí, tá certo? Que não há subordinação, há coordenação. Então, quando houver alternância nas conjunções, elas estarão aí mostrando a sua escolha, o seu pensamento, tá certo? Voltado para essa área. Continuando, vamos para a quarta conjunção coordenativa, certo? Qual é a quarta? Essa é de muita importância. Essa aí, pessoal, finalizando uma redação, uma produção textual, tá certo? Uma dissertação argumentativa, principalmente do Enem, tá certo? Que vocês vão dar soluções, né, para as causas e as consequências, tá bom? Essa conjunção é de grande importância para finalizar uma redação, tá bom? Então, são chamadas de conjunções conclusivas. Exprime o quê? Ela exprime o quê? Exprime conclusão de pensamento, não é? Quais são? Logo, por isso, pois, quando vem depois do verbo, tá certo? Portanto, por conseguinte e assim, tá certo? Então, é muito importante dizer que quando ela vem depois do verbo, tá certo? Ela tem esse sentido final de pensamento, tá certo? Ok? Vamos a um fragmento dela. Chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Olha que pensamento final, tá certo? Que pensamento conclusivo, né? E antes disso, percebo que tem uma vírgula aí, viu? Toda vez que houver uma conjunção, que ela tem essa ênfase, né? De dar um pensamento posterior, usa-se a vírgula. Muito cuidado com isso. Posso trocar essa conjunção aí, para ver se dá o mesmo sentido? Vamos lá, se pode ser trocada. Chove bastante, logo a colheita está garantida, ok? Gostaram? Então, é muito importante usar essas conjunções, mais uma vez, nas frases, como também nos seus dias, né, na sua evolução de redação e de conhecimento de todos os gêneros textuais, tá certo? Continuando, vamos lá. Vamos para a última conjunção coordenativa. Essa também é de grande importância, viu? Conjunções explicativas. E o que é que ela exprime? Exprime razão, motivo. Quais são? Que, porque, assim, pois.
Quando vem antes o verbo porquanto, por conseguinte, certo? Por conseguinte. A palavra correta é por conseguinte, tá certo, pessoal? Aqui não tem esse negocinho de não, vamos editar o vídeo, né? Vamos cortar aqui. Não, aqui é na lata, tá certo? Aqui é certo? Vamos lá. Exemplo. Não choveu porque nada está molhado. Não choveu, vírgula, tá certo? Verbo chover aí, não é? Não choveu, vírgula, porque nada está molhado, certo? Então, qual é a expressão dessa conjunção? Razão ou motivo, tá certo? Então, se teve a expressão, né, se exprimiu razão ou motivo, ela se diz que é uma conjunção que retrata toda essa definição, tá bom? Então, essas foram as conjunções que eu trabalhei para vocês, tá certo? As conjunções coordenativas. Na próxima aula darei as conjunções subordinativas. Fiquem atentos à aula, tá certo? Como também vou dar continuidade às aulas de português, aula 3 agora, tá certo? Também para o SSA 1, 2 e 3, como também vou dar continuidade às aulas de redação. Vou iniciar Sociologia, Filosofia e Direito, que são as minhas especializações, tá bom? Lembrando que, pessoal, para não esquecer, no meu canal, no canal do YouTuber, o Prof. Taon, Ailton Taon, tem indicações de professores da área de Biologia, Matemática, Química e Física, tá certo? Como também História. Então, vocês podem acessar meu canal, tá certo? Na área de indicação de canais, tá certo? Vocês vão abaixo, né? Dão uma performance abaixo do canal. Vai estar lá a relação dos melhores professores da área de conhecimentos em matemática, biologia, repetindo, física, química e história, tá certo? São os professores renomados aqui na área da internet, tá certo? Dos canais do YouTube, beleza? Então, terminando aqui o nosso slide, eu queria passar para vocês um pensamento final, tá certo? Uma meditação de Paulo Coelho, que diz o seguinte: preste atenção, galera. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. Isso é verdade. Quando você quer algo positivo na sua vida, no seu futuro, tá certo? Na sua razão de ser, na sua prosperidade, o universo conspira ao seu favor, ao seu desejo. Contanto que, preste atenção, viu? Você não está dizendo a todo mundo, não é? Tem pessoas que às vezes planejam comprar um carro, uma casa, não é? Ter um imóvel e está dizendo a todo mundo. Isso não é bom, pessoal. Muito cuidado com isso, viu? Fique guardado no seu coração, que vocês vão conseguir algo em suas vidas, tá certo? Esse foi o pensamento que eu passei para vocês, a meditação. Não esqueçam de se inscrever no canal aqui, tá certo? Se inscreva no canal, dê um like, tá certo? Dê um like, certo? E toque no sino aí, no sino para notificações, tá bom? Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Até a próxima aula e se liguem aqui no canal, o Prof. Taon, Ailton Taon. Tchau, galera. Fique com Deus e até mais a nossa próxima aula. Se liguem.